irmãos, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical. Hoje nós vamos então refletir o Evangelho do dia 18 de janeiro, que é Marcos, capítulo 1, versículo de 7 a 11. João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Nós temos um grande santo da igreja do século VI, que foi São Gregório de Antioquia, padre da igreja, e ele tem um sermão sobre o batismo de Cristo, onde ele diz assim: Este é meu filho, o amado, meu predileto. Este é o que, sem abandonar o meu seio, entrou no seio de Maria. O que permaneceu em mim de forma inseparável e nela habitou no circunscrito. O que está nos céus de forma indivisível e morou no seio da Virgem Imaculada. Não é um o meu filho e outro filho de Maria. Não é um o que esteve deitado na gruta e outro o que foi adorado pelos magos. Não é um o que foi batizado e outro distinto que é isento de batismo. Mas este é meu filho, o mesmo no qual a mente medita e os olhos contemplam, o mesmo invisível em si e visto por nós, sempiterno e temporal, o mesmo que, sendo-me consubstancial por sua divindade, é consubstancial a vós em tudo por sua humanidade, menos no pecado. Este é meu mediador e o dos seus irmãos, já que por si mesmo reconcilia comigo aos que pecaram. Este é meu filho e cordeiro, sacerdote e vítima, é ao mesmo tempo oferente e oblação, o que se converte a sacrifício e o que o recebe. Este é o testemunho que o Pai deu de seu unigênito ao batizar-se no Jordão. E quando Cristo se transfigurou no monte diante dos seus discípulos, e sua face desprendia uma luminosidade tal que eclipsava os raios do sol, então novamente se ouviu aquela voz: Este é o meu filho, o amado, meu predileto. Escutai-o. Então é interessante esse texto de São Gregório de Antioquia, onde ele, no entendimento dele, a frase, o versículo 11 que nós ouvimos hoje na narrativa do Evangelho segundo Marcos, que mostra a figura do Batista, de João Batista pregando, já anunciando e dizendo que após ele viria alguém bem mais forte do que ele batizou com água, mas aquele que viria depois iria batizar no Espírito Santo, e mostra Jesus indo até de fato o Batista, e no momento do batismo do Senhor, essa voz, no momento que o Espírito desce sobre Jesus, essa voz do Pai que vem do céu, Tu és de fato meu filho, o amado, em ti põe o meu bem-querer, o meu predileto. Então, segundo São Gregório de Antioquia, essa frase, essa voz que vem do céu, e essa frase que nós encontramos no versículo 11, Tu és meu filho muito amado, mostra de fato, em primeiro lugar, essa unidade na vida e na pessoa de Jesus. Jesus, que é ao mesmo tempo esse Filho eterno de Deus, do Pai, mas que também é filho de Maria, porque se encarnou e assumiu a nossa natureza humana de verdade. Então sempre essa dupla dimensão, essa natureza divina e essa natureza humana se manifestando nessa única pessoa de Jesus, segundo São Gregório
de Antioquia, né? Por um lado, toda essa consubstancialidade com o Pai, com Deus, mas também toda essa consubstancialidade com a realidade humana, com cada um de nós, exceto no pecado, né? Então, aqui nesse texto de São Gregório, nós já vemos toda essa fé da igreja que foi se desenvolvendo nos primeiros séculos, né? Principalmente no concílio de Calcedônia, no ano de 451, quando foi de fato definido que em Cristo só tem uma pessoa e duas naturezas, a divina e humana. São Gregório, que é o autor do século VI, a gente já percebe que essa fé, né, de Calcedônia já está ali sendo defendida, já está sendo estabelecida. Então, nessa perspectiva, né, Cristo, que é o mediador de Deus, né, entre Deus e os homens, ele que é ao mesmo tempo o Filho de Deus, mas também é o Cordeiro, né? Ele que é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece a vítima, mas ao mesmo tempo é a própria vítima, né? Ele que se converte em sacrifício e ao mesmo tempo recebe esse sacrifício. Esse é o mistério da pessoa de Jesus de Nazaré, né? Nosso Senhor, nosso Salvador. Então, no entendimento de São Gregório de Antioquia, essa voz do Pai que se manifesta ali no batismo de Jesus, esse testemunho que o Pai dá, né, no batismo do Senhor no Jordão, mostra de fato quão especial é aquele ser, aquele homem que está ali, que não é apenas homem, que não é apenas Deus, mas é um Deus encarnado, é o Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus que se fez homem, né? Ter uma única pessoa, um único eu, mas que tinha a natureza humana e a natureza divina e, portanto, conseguia viver, reunir em sua pessoa e seu ser e no seu agir, né? Esse jogo de dimensões. Por um lado, filho, por outro lado, cordeiro, por um lado, sacerdote, por outro lado, vítima, por um lado, aquele que se converte em sacrifício, por outro lado, aquele que recebe esse sacrifício. Portanto, Jesus, Deus e homem, que veio até nós, né? E no seu batismo, né, mostrando essa comunhão com o Pai, com o Espírito e, portanto, ali, iniciando toda a nossa, né, a sua missão para a nossa salvação. O batismo do Senhor, que nós de fato celebramos hoje e que mostra realmente, né, a origem divina do Senhor, esse Filho amado e predileto de Deus Pai, mas ao mesmo tempo também esse Filho da Virgem Maria, né? E portanto, como diz São Gregório de Antioquia, né, essa consubstancialidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, ao mesmo tempo, ele tem a mesma substância, a mesma natureza do Pai. Ele também tem a mesma substância que nós, seres humanos. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Só não tem o pecado como nós temos. Que nesse dia nós possamos realmente meditar cada vez mais sobre o mistério da vida e da pessoa do Senhor Jesus na nossa vida. Nós que somos humanos, somos chamados a nos aproximarmos cada vez mais de Cristo para vivermos a nossa verdadeira humanidade e um dia, de fato, cada vez mais participar da vida de Deus, né, junto com Cristo e os irmãos, para sempre. Que Deus te abençoe, né, e que Ele possa realmente nos ajudar cada vez mais a adentrar esse mistério, né, da pessoa de Jesus Cristo. Que você possa sempre estar visitando o site da Kenosis e que as formações que nós colocamos aqui possa realmente te ajudar cada vez mais. Conto com a tua ajuda, que você possa ajudar na divulgação do site. Nós estamos lá no Facebook, que você possa curtir a página da Kenosis. E eu preciso muito da ajuda para conseguir assinantes para poder manter esse trabalho. Obrigado e que Deus te abençoe.